Eu vou pedir para cada mulher orar por nós. Agora, tá? Cada esposa ora pelo seu marido nesse momento, para a gente poder ouvir a palavra de Deus. Vamos lá? Senhor, nós, mais uma vez, consagramos esse momento ao Senhor. E pedimos que o Senhor encontre no coração de nós, homens, uma habitação mais ampla. Senhor, livra-nos das limitações que nós temos. Ajuda-nos mediante o Teu Espírito a expandir as nossas tendas, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus procura homens. Quando Deus encontra uma mulher, Deus equilibra uma mulher e o seu filho, mas equilibra parcialmente. Quando Deus encontra um homem, Deus pode trabalhar toda uma casa. A Bíblia ensina, é um princípio simples, a Bíblia ensina que o processo de santificação da mulher está atrelado ao homem. Então a mulher, ela fica parcialmente limitada, a mulher casada fica parcialmente limitada na atitude que o homem tem para com Deus. Então, ao encontrar uma mulher, Deus pode equilibrar um tanto dessa mulher e equilibrar um tanto desses filhos. Mas quando Deus encontra um homem, Deus equilibra todo mundo numa casa. Por isso, Deus procura homens. Existem menos textos para os homens do que para as mulheres. Mas isso não muda. Isso não quer dizer que a mulher seja mais problemática do que o homem, ou que o homem seja mais correto do que a mulher. Particularmente, eu sempre considerei que ser mulher era muito difícil. Eu acho que tem algumas coisas que são muito difíceis na vida da mulher. Mas quando eu comecei a estudar a respeito dos homens nas Escrituras, meus queridos, assim, o Senhor nos reservou muitos privilégios, mas muitas responsabilidades, muitas. O Senhor procura homens nessa terra. Ele procura homens, né? O Senhor procura homens de um coração corajoso, de um coração sensível, mas Ele procura homens nessa terra. Particularmente, é uma interpretação minha. Eu acho que no Velho Testamento, a figura de homem que fala da vida familiar é Jacó. Eu acho isso por causa daquele texto que eu citei para os irmãos, de João 1,51, antes das bodas de Caná da Galileia. O Senhor lança a mão de um texto de Jacó, então vereis os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. E quando você estuda Jacó, a figura de Jacó, a história de Jacó, ele tem uma história com a mãe, tem uma história com o pai, ele tem uma história com o irmão, ele tem uma história com o sogro, ele tem uma história com as esposas, ele tem uma história com os filhos. Você pega esse elemento, essa figura, e você toca nessa figura em todos os elementos de uma relação que um homem pode ter. A gente tem para aprender em todos os elementos da vida dele. É a história mais longa no Velho Testamento. Começa de Gênesis 25, e em Gênesis 37 parece que vai encerrar, mas em Gênesis 37 diz assim: essa é a história de José, essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Então a história do pai é contada na vida do filho. E aí a história continua até o capítulo 50, quando encerra a história de José. Então é uma história longa, extensa. Ele tem muito a nos ensinar. Nós não vamos gastar nenhum tempo olhando a história dele, mas é uma história que nós temos, todos nós, teríamos muitas coisas para aprender na vida de Jacó. Eu quero, como eu fiz com as irmãs, eu quero dar uma passada nos textos que falam a respeito dos homens, né? E existem em Gênesis
o Senhor começa a relação com Adão, e ali em Gênesis o Senhor fala uma coisa que nós já estudamos a respeito do governo conjunto, que o Senhor buscou então uma auxiliadora para Adão, e depois o Senhor põe um pesado sono em Adão, e aí ele forma uma mulher. Isso nos ensina sobre namoro, de como é que Deus faz. Sabe como é que Deus faz para juntar duas pessoas? Prepara uma menina enquanto põe um sujeito dormindo. Vocês já viram isso muitas vezes, né? Depois ele desperta o homem com aquela mulher já preparada. Abram lá, Gênesis capítulo 2. E aí deixe-me dar uma olhadinha em Gênesis de algumas características que nós temos em Adão. O pecado não havia entrado até esse presente momento. Então havia uma pureza nesse homem que estava sendo transformado em santidade pela obediência. Quando ele acorda, o versículo 22, capítulo 2, 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Queridos, deixa eu parar aqui. Primeira coisa que o homem fala. O homem fala, o pecado não tinha entrado. Ele falou, e ele falou uma expressão muito singular. Ela vai se chamar varoa porque eu sou um varão. Vocês sabem o que significa varão e varoa no hebraico? Varão e varoa significa aquele que olha nos olhos. Esse homem conversava. E ele conversava de que forma? Como o pecado não existia, uma pessoa pode olhar nos olhos por dissimulação. A gente pode ser dissimulado a tal ponto de olhar nos olhos e mentir. A gente pode. Não é o que acontecia aqui. Existem poucas expressões na vida que refletem tanto o interesse da gente quanto os olhos. Porque o Senhor Jesus ensinou que os nossos olhos são a janela da alma. Se eu estou interessado em vocês, como é que eu faço? Se vocês não estiverem interessados em mim, o que vocês vão começar a fazer? Vocês já viram a criança, os filhos da gente conversando com a gente às vezes? Eles não estão dando aquela atenção. Por quê? Porque eles não estão com a alma voltada a nós. Os nossos olhos buscam o que está dentro do nosso coração. O coração de Adão buscava aquilo que estava dentro dele. E ele tinha uma capacidade de sentar com sua mulher, olhar no olho e conversar sobre as coisas que aconteciam. Isso está nos ensinando o quê? Está nos ensinando que nenhum homem se torna um homem de Deus se ele não aprender a conversar. Os irmãos estão entendendo? É a primeira manifestação dele. Aprender a colocar a verdade na mesa. Ontem eu falei que eu atendo mais irmãs que traíram os maridos do que maridos que traíram as irmãs. Por quê? Porque a mulher tem coragem de buscar ajuda. Os homens têm muita dificuldade com a verdade. Via de regra, isso não é regra absoluta, tá? Via de regra, porque tem alguns homens que por formação, Deus trabalhou a verdade dentro deles muito melhor. Eles conseguem, tem jeito para conversar, tem jeito para falar, não falam de menos, não falam demais. Tem temperança na maneira de falar, equilíbrio na maneira de falar, não tem medo de colocar a verdade na mesa e tentar trabalhar aquela verdade, mas em contrapartida tem homens que têm receio de pôr a verdade na mesa, tem homens que não conseguem olhar a verdade dos seus próprios corações, tem homens que não sabem falar, ou ficam muito calados, ou falam demais. Meus queridos, isso daqui não havia entrado o pecado. E aí nós temos que entender que este
é o homem que o Senhor anseia. Um homem que é capaz de olhar nos olhos e tratar tudo aquilo que é necessário ser tratado nessa vida. Vocês estão me entendendo? A grande maioria maciça de nós aqui, e eu vou me incluir, tiveram ou têm muito problema de lidar com a verdade, de lidar com aquilo que são, de lidar com a verdade do seu próprio coração, de colocar a verdade na mesa. E aí vivemos uma vida escravizada, vivemos uma vida frustrada, porque sem verdade não tem libertação. Sem verdade não tem união. Então a capacidade do homem chamar o seu parceiro, olhar no olho e tratar as coisas que estão acontecendo, esta capacidade dentro do homem, ela é essencial no processo de avanço. Os irmãos estão entendendo? Não tendo isso, não há processo de avanço. O Larry Crabb, naquele livro Silêncio de Adão, ele trata uma coisa muito curiosa. Ele faz uma interpretação de Gênesis 1 e 2, curioso. Ele diz o seguinte, que em Gênesis 1 Deus fala, 6 dias falando, haja luz, e houve luz. Faça-se separação, e houve separação. Faça-se o homem. Deus fala, e a criação passa a existir, porque Deus está falando. Em Gênesis 2, ele diz, ele coloca entre aspas, ele diz que há uma desordem na criação, se é que a gente pode dizer que o que Deus criou tem desordem. A bicharada não tinha nome. E Deus chama Adão e diz assim, Adão, nomeie a criação. E Adão faz toda a criação para estar diante dele. Você vai chamar elefante, você vai chamar sapo, você vai chamar isso, você vai chamar aquilo, e ele vai nomeando. E tudo entra em ordem, porque ele falou. Mulher, o texto bíblico está certo? Quando o marido tem uma boa conversa com você, tudo entra em ordem? É impressionante. Quando o homem é tomado pelo Senhor, pelo mover do Senhor, pela coragem do Senhor, e de uma forma equilibrada, ele trata a verdade do momento diante da sua esposa com um coração adequado, com uma atitude adequada. Queridos, o peso é removido. Tudo entra em ordem, porque o homem teve a capacidade de conversar de maneira adequada sobre aquilo que estava falando. Em Gênesis 3, o pecado entra. E os estudiosos, um ou outro estudioso, sugere o seguinte, que Adão estava ao lado de Eva, quando a serpente fala com ela. E o que Adão fez? Quando ele calou, o pecado entrou. O caos entrou. Se nós calarmos no que é essencial, se nós calarmos no que é essencial, o pecado toma espaço dentro dos nossos lares. Um homem, como eu coloquei ontem, ele não precisa falar muito. Até porque a Bíblia nos exorta, sede prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então nós temos que ter uma atitude de ouvir. Mas uma vez que a gente ouviu, a gente se posiciona diante daquilo que está acontecendo. O homem que não tem esse varão formado dentro dele, ele compromete o andamento do lar. Os irmãos estão entendendo? Ele compromete o processo de santificação, ele compromete o processo de avanço em Deus, ele compromete o avanço do lar. E aqui, eu não quero que aqueles irmãos, não levantem a mão, mas vai ter irmãos aqui que falam muito. Eu também não quero que os irmãos interpretem, porque pelo fato de você falar muito, que você necessariamente sabe falar bem. Porque são duas coisas muito diferentes. Quando a Bíblia fala de falar bem, a Bíblia está falando de colocar a verdade na mesa no tempo certo e da forma certa. Sem precipitação, sem forçar,
sem brigar, apenas colocar a verdade no tempo certo e do jeito certo. É isso que a Bíblia está falando. Meus irmãos, isso daqui seria suficiente para nós pararmos um encontro, buscarmos a Deus em oração e jejum. Isso daqui seria o suficiente. Nós não temos noção do poder da palavra falada. Nós não temos noção. O nosso amado Senhor, um dos nomes que ele recebe, você lembra qual que é? Verbo. Ele é a essência da palavra falada. Ele é a encarnação da palavra. Ele sabe colocar com exatidão. Ele não fere, ele não machuca, ele não omite, ele não distancia, ele não trata pelas avessas, ele não mente, ele não força uma verdade, ele é a verdade na plena expressão da palavra. Ele é, a palavra verbo, em algumas traduções, vai significar a palavra por excelência. Ele é a palavra por excelência. Não fere, não dói. Às vezes entra rasgando, mas com prazer, com alegria, com contentamento. Homens, aquele que nós imitamos se chama Verbo. Eu preciso da misericórdia do Senhor, porque eu estou longe disso. Você vai precisar da misericórdia do Senhor, para a gente aprender a ser como este verbo, falar como este verbo, colocar como este verbo, apresentar as coisas como este verbo. Os irmãos estão entendendo? É trazer esta palavra por excelência, no tempo certo, da forma certa. Quão boa, diz Provérbios, é a palavra dita no seu tempo. Mas como ela entra de forma suave, como bálsamo, com alegria, com contentamento, por mais dura que seja a palavra, por mais dura que ela seja, quando ela entra no tempo de Deus, da forma de Deus, como ela entra restaurando o coração nosso. O Senhor, Ele procura homens que desenvolvam este varão e varoa dentro dos seus lares. Os irmãos estão entendendo? Mas não para aí. Adão cala, ele fica quieto quando a serpente está tentando Eva. E aqui nós temos uma outra lição. Uma lição de que, de alguma forma, na nossa distração, Satanás se ocupa nos nossos lares. O texto de 2 Coríntios, capítulo 11, não precisam abrir. 2 Coríntios 11, de 1 a 3. E o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14, vai ensinar que a mulher foi enganada, mas que o homem caiu deliberadamente em transgressão. Então, ambos pecaram. Quem pecou, o homem ou a mulher? Ambos. Mas eles pecaram com atitudes diferentes. A atitude da mulher foi a atitude do engano, porque a mulher, ela é enganável. Por isso que o governo não foi dado, o governo nem da casa, nem da igreja, foi dado à mulher. Por quê? Porque a mulher, ela é enganável. Nós temos que lembrar o seguinte, quando Deus deu a ordem de comer livremente do jardim e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva não tinha sido criada. A ordem tinha sido dada apenas a Adão. Adão comunicou com precisão esta ordem para Eva, mas ela não tinha ouvido diretamente de Deus. Ela tinha ouvido isso de Adão. Isso tornou ela um pouco mais suscetível ao engano. Assim foi com Eva, assim é com as irmãs. As irmãs são enganáveis. Vocês podem se enganar, né? E o homem não. O texto lá de Timóteo vai dizer que o homem, ele peca deliberadamente, ele sabia o que estava acontecendo. Então, digamos assim, tudo é pecado, mas sobre o homem há um peso de gravidade maior. Meus queridos, quando um homem não se posiciona dentro da casa,
ele abre espaço para uma ação maligna. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque Satanás, ele é sujo, ele é maligno, ele é o diabolos, ele é o maldizente, ele veio para roubar, matar e destruir. Sabe o que Satanás vai fazer? Não vai vir sobre o homem, ou não vai vir sobre a mulher, ele vai vir sobre o mais fraco, ainda que seja um dos nossos filhos. Tudo porque nós não nos posicionamos verbalmente diante das coisas. É assustador. É assustador. Mas é assim que é. É dessa maneira que acontece. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, dos irmãos, porque nós vamos responder por toda a omissão nossa. Que a gente aprenda com urgência a nos posicionar de maneira equilibrada no nosso verbal. Deixe-me explicar uma coisa que você já deve ter ouvido num momento ou no outro. O que você preferiria? Você preferiria ver e não ouvir? Você preferia ter a visão e ser surdo? Ou você preferia não ver ou ouvir e ouvir? Qual que você preferia? Você preferia ser cego ou surdo? Escolhe um dos dois. Não, você tem que escolher. O que você preferiria? Quem prefere ver? Levanta a mão. Certo? Quem prefere ouvir? Levanta a mão. 1/5. Deixa eu explicar para vocês algo sobre a ciência. A Bíblia fala da visão e da audição. A ideia é mais ou menos a seguinte. O coraçãozinho não fui eu quem fiz. Saudade está apertando, mas não é para... A alma nossa, ela é composta, como foi colocado ontem, de 3 elementos. Pensamento, a emoção, o afeto e a vontade. Certo? Tudo começa no pensamento. Tudo. Quem ganhar o pensamento, ganha a emoção e ganha a vontade. Tudo que eu penso, eu sinto. Tudo que eu pensar e sentir vai determinar a minha vontade. Alguns de nós somos mais emocionais. Então eu penso assim e eu carrego assim, na emoção. Alguns de nós são mais racionais. Conseguem pensar sem deixar que a emoção interfira muito. Ele sente tudo, mas a emoção não tem nenhum domínio. Mas o que eu penso e o que eu sinto vai determinar a minha vontade. Então tudo que você faz está ligado ao teu pensamento. Tudo. O que você fizer está diretamente ligado ao pensamento. Se o pensamento ele é tão importante assim, o que alimenta ele? O que alimenta os pensamentos são os 5 sentidos. São os sentidos, é o corpo que joga informação para o cérebro. Você vai interpretando. Isso daqui é liso. Você vai fazendo a interpretação. Isso daqui é um pouquinho rugoso. Pelo tato, eu estou jogando informação para o cérebro. Então, os 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, jogam informações para o cérebro. Dos 5 sentidos, a Bíblia destaca 2. Quais são? Visão e audição. Não havendo visão, o povo se corrompe. A visão e a audição entram por prioridade. A grande maioria de nós preferiria a visão. Só que deixa eu dizer para vocês o que é sabido hoje do cego e do surdo. A pessoa que vê e não ouve, como foi a grande maioria da escolha aqui,
ela é extremamente pobre. Porque o conhecimento é dado pela linguagem. O conhecimento não é dado pela visão. A visão serve para despertar a gente. Mas o que promove o conhecimento precisa ser o conhecimento. Vocês estão entendendo? Por isso que, dos dois, da visão e da audição, Deus colocou em predominância a audição. Primeiro vem a visão. Mas dos dois sentidos, o mais importante é a audição. Acho que eu falei visão, né? Não, audição. Dos dois sentidos, o mais importante é a audição. Porque a fé vem pelo... Vocês já devem ter ouvido isso. Uma mãe grávida, na 17ª semana, o feto começa a distinguir os sons graves. Quem tem som grave? 17ª semana de gravidez. O feto começa a distinguir a voz do pai. Por que Deus faz isso? Porque o homem representa Deus Pai. Olha que coisa linda. Que coisa simples e linda. O último sentido nosso a ser perdido é a audição. Quantas pessoas nascem de novo num coma de hospital? Porque elas conseguem ouvir, você fala com elas, elas choram. Elas emitem sinais. Por que Deus fez isso? Porque Ele colocou a audição como predominância sobre os olhos. Os dois são extremamente importantes. Os dois. Porque os olhos dizem, eles procuram as coisas que nós amamos nessa vida. Os olhos são a janela da alma. Mas, meus queridos, é pela audição que o nosso conhecimento é ampliado. Homens e mulheres que conversam pouco são homens e mulheres pobres. Uma irmã que não é auxiliadora é uma irmã que deixa o casamento mais pobre, que não traz riqueza para o casamento. Um homem que não sabe colocar a verdade na mesa é um homem que deixa a relação empobrecida. Então, nós precisamos de graça do Senhor, de ajuda do Senhor, para aprendermos a conversar o que é necessário. Os irmãos estão entendendo? E então, crescermos diante do Senhor como casal. Então, Adão fica quieto, ele não se posiciona, e quando ele não se posiciona, Satanás invade o lar dele, e então o pecado entra e algo tem que ser feito. Qual a primeira coisa que Deus fez com este homem caído? Que é o que Deus está fazendo comigo e com você hoje. Qual é a primeira coisa que Deus faz com o homem caído? Deus vira e diz assim: Adão, onde estás? Queridos, é ridícula a pergunta de Deus. Porque Deus sabe tudo. Por que Deus faz perguntas? Porque não é Ele quem precisa saber. É a gente quem precisa saber. Você está me entendendo? Você já fez isso com teu filho às vezes. Teu filho está segurando o controle remoto escondido. Está ali escondido, você viu que ele está com o controle remoto. O que você pergunta? Filho, você está com o controle? Você pergunta isso porque você tem necessidade de saber? Não, você já viu que está com ele. Você pergunta isso por quê? Porque ele precisa saber o que ele está fazendo. É a primeira pergunta das Escrituras e é dirigido a nós, homens. Qual vocês acham que é o peso disso? Por que essa pergunta não foi feita à mulher? Porque quando um homem sabe se posicionar de onde ele está, ele posiciona toda a casa. Mas quando uma mulher sabe onde ela está, ela pode tentar falar para o marido e o marido não compreender onde ele está. Quantas vezes vocês falam conosco e a gente não consegue compreender? Por quê?
Porque a pergunta tem que ser dirigida a nós em primeiro lugar. Adão, onde estás? Marcelo, onde está? Luiz, onde está? Joabe, onde está? César, onde você está? Meus queridos, você tem que sair daqui, essa semana, tendo a coragem de dizer onde você está. Vou dizer para vocês uma coisa que eu tive uma prática durante muitos anos da minha vida e que talvez eu precise voltar a fazer. Tem muitos anos que eu não faço e me ajudou. Eu tenho uma mente meio quadradinha, eu sou rígido, minha mente foi muito ansiosa, então a minha mente funciona com algumas pequenas tarefas. Eu funciono bem com tarefa que eu gosto. Eu pegava uma folha de sulfite e eu colocava César, Leci, André, Jéssica, clínica, igreja. De tempo em tempo eu fazia isso. E aí eu colocava embaixo tudo aquilo que estava pendente. Tudo aquilo que não estava resolvido. E aí eu conseguia ter numa folha de sulfite tudo aquilo que Deus estava querendo de mim. Então o que eu fazia? Eu elegia as lições que Deus tinha para mim resolver naquele momento. E aí eu ia atrás de resolver. Vocês estão me entendendo? Alguns irmãos têm uma mente mais leve. A minha mente é rígida. Alguns irmãos têm a mente mais leve. Eles têm algo para resolver, eles pegam, vão lá e resolvem. Eu, como não lidei bem com a verdade na minha formação, eu tenho o risco de acumular coisas. E eu só vou atrás de resolver quando já está muito acumulado. Vocês estão me entendendo? Então, isso me ajudava a discernir o que Deus queria que eu fizesse em qual momento da vida. Os irmãos estão entendendo? Você precisa responder onde você está. Quais as coisas da sua vida que precisam ser colocadas em ordem. Sabe o que o diabo vai fazer com você? Ele vai te acelerar, ele vai te ocupar, ele vai te trazer N coisas para você resolver, para que você não responda onde você está. Porque quando você responder onde você está, você vai se posicionar nas coisas que Deus deseja. Então Satanás não vai querer de forma alguma que você tenha esse procedimento. Ele vai querer a todo custo, que você não se posicione diante das suas coisas. Para todos aqueles irmãos aqui que são líderes na casa de Deus, que tem ministério na casa de Deus, sabe como é que o diabo vai fazer? Ele vai nos ocupar com o serviço eclesiástico. Simples. A coisa é a mesma. Então a gente tem uma gama de coisas para fazer dentro da igreja, e aí é coisa santa. Como é que nós não vamos fazer? Mas, vamos lembrar o processo? Primeiro uma pessoa, depois um casamento, depois a igreja. Nós nunca avançamos para a igreja, nós vamos ver isso hoje de manhã no Salmo 128, nós nunca avançamos para a igreja antes de avançar na nossa vida individual e na nossa vida familiar, certo? Porque aí a gente avança sem risco, sem problemas. Existe uma história verídica do Billy Graham. Billy Graham é um homem que amou ao Senhor. Isso é um testemunho público, né? É um homem que amou profundamente ao Senhor. E o Billy Graham, ele teve os seus problemas e as suas lutas. Quando ele era mais jovem, ele entrou numa sequência de conferências de evangelização nos Estados Unidos muito grande. E aí ele já estava viajando há um pouco mais de 3 meses. E numa das viagens ele encontrou com a irmã dele. A irmã dele chegou para ele. Chegou com uma criancinha pequena. E aí cumprimentou o Billy Graham, e o Billy Graham conversou com ela e falou: nossa, que criança linda, quem é? Era a filha dele. Ele não reconheceu a filha dele. Uma mente sobrecarregada na obra do Senhor.
Queridos, por mais que a gente ame a Deus, somos nós, depois a casa, então a igreja. Nós, a casa e a igreja. Nós somos a habitação do Deus vivo. Nós somos a primeira expressão do corpo da igreja. Nós, porque nós somos o templo, nós somos o corpo. Nós somos o primeiro lugar que ele faz habitação. Depois o casamento, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali ele está. O casamento e a família. E então, a igreja. Essa porção maior do Senhor. O diabo, para aqueles que são líderes, o diabo nos complica nisso. O diabo nos complica. E aí, a gente vai ser corrigido, nós, homens de Deus, vamos ser corrigidos a duras penas. Às vezes na vida de um filho, para a gente encontrar a correção da nossa alma. Vocês estão me entendendo? Que o Senhor tenha profunda misericórdia de nós, para que nós não caiamos nesse laço. Amém? E os irmãos, orem pelos líderes, porque nós precisamos de oração. A gente é tão frágil quanto vocês, é tão complicado quanto vocês, tem coisa feia na nossa alma, tanto quanto vocês têm. Nenhum de nós aqui é um anjo. Vocês estão me entendendo? Nós temos lutas, às vezes lutas terríveis, lutas singulares, lutas feias, que nós precisamos da oração de vocês. A igreja, por favor, não fale de nós. A igreja, por favor, ore por nós. Amém, irmãos? Porque Satanás se levanta com mais fúria ainda. Porque se ele derrotar um líder, ele derrota toda uma igreja. Então nós somos um alvo, nossos filhos são alvos mais intensos, mais fortes, mais pesados a respeito disso. Os irmãos estão entendendo? Então cuidem disso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então você precisa fazer uma resposta. Você precisa dar uma resposta ao Senhor. Onde você está? Qual é a lição exata que o Senhor quer neste momento trabalhar em você? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quando você toca tua esposa, quando você toca teus filhos, fruto de uma mortificação pessoal, você toca com eficiência os seus. Mas quando você toca sem responder onde eu estou, onde você está, aí, queridos, aquilo não vai funcionar bem. Deus procura homens. Deus procura homens. E eu vou um pouquinho mais no porquê eu acho que o Senhor faz essa pergunta a Adão. Não apenas porque Deus deseja começar trabalhando com o homem, porque se trabalhar com o homem, trabalha com todo o restante da casa. Mas eu vou um pouquinho mais longe. Porque a quem mais é dado, mais lhe será cobrado. Então prestem atenção. Nós temos o privilégio de virar na nossa casa e dizer assim, isso vai ser feito, ou isso não vai ser feito. Pode gastar nisso, ou não pode gastar nisso. Nós temos o privilégio de responder, de decidir as coisas da nossa casa. Mas nós vamos responder por toda a nossa casa. Homem sério veste calça. E ele chama para si a responsabilidade de tudo aquilo que acontece na sua casa. Ainda que o pecado não seja dele, ele não vai responder por aquele pecado, mas ele responde pela responsabilidade que ele tem na casa. Os irmãos estão entendendo? Tudo o que ocorre numa casa é problema nosso. Nós temos que saber, compreender, buscar a Deus, entender, opinar, ouvir a esposa, porque muitas vezes, como nós já vimos, Deus vai falar conosco através delas, naquele governo conjunto, nós vamos discernir a voz de Deus e nós vamos nos posicionar.
Essa história de que o homem é 50% responsável, a mulher é 50% responsável, isso não existe nas Escrituras. A ideia é a seguinte: você é 100% responsável pelas suas tarefas e a mulher é 100% responsável pelos papéis dela. Você é 100% responsável pelos seus pecados e a mulher é 100% responsável pelos pecados dela. É simples assim nas Escrituras. Os irmãos estão entendendo? Só que o homem, como ele recebeu da parte de Deus o privilégio de governar, ele tem a responsabilidade de prestar contas. Eu e você, homem, estaremos diante do nosso Senhor respondendo pela nossa casa. Isso é assustador? É. Só que louvado seja o nome do Senhor. Ele falou o seguinte nas Escrituras: que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, sabe como é que nós vamos lidar com o julgamento eterno? Nós vamos lidar com o julgamento eterno julgando os nossos corações hoje. E respondendo hoje, onde eu estou. Os irmãos estão conseguindo entender? Esse é o processo, esse é o princípio que nós vamos nos sujeitar.